Ah, acredito que a professora Célia Nakanami já esteja na sala. Celinha, bom dia. Dá uma ligadinha para a doutora Célia para saber se ela está entrando já. Um minutinho, pessoal. Pessoal, eu falei com a doutora Célia, ela já está entrando, tá bom? Então, eu vou pedir mais uns minutinhos só de paciência, tá? Hoje nós vamos ter a nossa reunião aqui com a doutora Célia. A, a professora Célia Nakanami é professora aqui do departamento, tem alta experiência em oftalmopediatria, em estrabismo, em visão subnormal. Hoje ela vai conversar com a gente sobre um tópico importante que está relacionado ao controle de miopia na infância, tá bom? Também hoje teremos na sequência a apresentação dos pôsteres que serão demonstrados na ARVO pela doutora Aileen e pela Camila Casi, tá bom? A Aileen nossa E2, se eu não me engano, aqui do departamento, e a Camila Casi atualmente é pós-graduanda do departamento, depois de ter feito fellow aqui aqui conosco, e vamos ter a apresentação dos nossos casos clínicos, tá bom? Então, só esperar a doutora Célia entrar e a gente já começa, tá? Oi, bom dia. Bom dia, Celinha, tudo bem? O atraso, gente. Eu tô com uma dengue danada, mas Queria vamos. te queria aproveitar a oportunidade, Celinha, e agradecer mesmo você estando com dengue de ministrar a sua aula. Muito obrigado por essa consideração e por ter aceito o nosso convite. Tá? Estava falando para os demais residentes, nós temos residentes e fellows novos. A professora Célia Nakanami é professora aqui do nosso departamento, com alta experiência em oftalmopediatria, estrabismo, visão subnormal. Eu tive a honra de ter sido
a minha professora. Então, queria agradecer muito, Celinha, você ter aceito o convite e tenho certeza que todos nós temos muito a aprender sobre esse tema importante do controle da miopia na infância, tá bom? Eu vou passar a palavra para ti. Muito obrigado, viu, Celinha? Eu que agradeço e, assim, me desculpa o atraso e deixa eu só colocar aqui a minha apresentação e eu ia dar essa aula de qualquer jeito, não se preocupem que eu falei, nem até morta eu vou dar essa aula. Deixa eu ver aqui, só achar aqui minha apresentação. Deixa eu só colocar aqui. É, Você que foi numa agência bancária ontem, Celinha, descontar o empréstimo, você até morta você vai dar essa aula? pois é. Ai, deixa eu ver aqui, eu estou tentando compartilhar aqui minha tela. É engraçado que sempre. Aqui, achei. Pronto. Vocês estão vendo aí a minha tela? Sim, só precisa colocar em modo de apresentação. Pronto, perfeito, Celinha, tudo em ordem. Então, a aula está um pouco comprida, eu vou pôr muitos slides, mas não é para. Assim, depois eu disponibilizo para quem quiser, tá bom? Então, vamos lá. Meu conflito de interesses. E aqui é mais para os residentes, né? E para quem está começando, lembrar, né, que o crescimento do olho, né, a miopia que a gente vai falar, é devido ao alongamento anormal do olho, e para lembrar que o processo de metropização, né, a gente tem, desde que quando a gente nasce, a criança, o bebê nasce, os componentes refrativos, né, do olho, córnea, cristalino, câmara vítrea, né, então eles têm um poder, e o olho é pequeno. Então, para compensar um olho pequeno, então, a córnea cristalino tem um alto poder e conforme a gente vai vendo aqui, o comprimento axial, né, vai aumentando com o decorrer da idade e aí então vai diminuindo o poder de cristalino e de córnea, né? E a refração também vai mudando de acordo com a mudança desses componentes refrativos e do alongamento axial normal. Então, para que haja esse desenvolvimento normal do olho, né, do tamanho do olho e da visão em direção a um poder refrativo final que acontece em geral, né, assim, 50% acontece entre 14 O e que você está 15 fazendo aqui? anos e, e com uma visão clara e com um diâmetro axial normal compatível com o poder refrativo, né? Então, aquele diâmetro que a gente sabe que tem aquele range de normalidade, né? E aí, o que acontece? Fatores ambientais e fatores genéticos influenciam nessa, eh, nessa nesse processo de metropização, né? Então, isso é homeostático, é um mecanismo de feedback, né? E aí a gente vai ver que tem toda uma, que é denominada cascata de sinalizações, né? Que vai da retina, a coroide e até a esclera, regulando esse crescimento em direção à metropia. E os fatores genéticos e ambientais, então, influenciam toda essa cascata. Ah, só para lembrar, né, a fóvea não é ela que influencia, que determina a hemetropização, é a retina periférica, ela que determina o crescimento ocular, e a gente vê, tem trabalhos clássicos, como esse abaixo, que a gente vê aqui a mácula, né, ela é uma cicatriz fotocoagulada, e o que acontece? Isso é em experimentos em animais, né? Então já se sabia isso há muito tempo. Mesmo com a fóvea prejudicada, danificada, acontece o crescimento ocular, né? Então, aqueles valores, a partir da fóvea, né? Não se sabe se entre 15, 20, 25, 30, mas nessa área, né?
é que acontece, é mais sensível ao crescimento ocular. Então, né, no mecanismo da fisiopatologia da miopia, então, quando os estímulos visuais são anormais, chegam anormalmente no olho, né? Então, isso influencia toda aquela cascata de sinalizações que vai ter alteração celular, bioquímica, liberação de neurotransmissores, né, no IPR, na retina, e aí em direção à coroide esclera, vai acontecer mudanças nas propriedades bioquímicas de esclera, né, com afinamento escleral, de coroide, também com afinamento da coroide, né? E aí, levando ao alongamento axial, isso também porque não é só por afinamento propriamente dito, mas o afinamento se dá por alteração de esclerogênese, né? Então, a gente vai ver que acontece produção de fibras colágenas mais elásticas em substituição às fibras colágenas que seriam mais resistentes, né? As F1, né? Então, essas fibras colágenas são F2, F5, que são mais extensíveis, né? E fatores genéticos influenciam toda a fisiopatologia em vários níveis também, que mediam esses efeitos de fatores ambientais, né? A gente vê que genes, vários trabalhos mostrando isso, genes são sensíveis a estímulos ópticos, né? São sensíveis a neurotransmissores e também vão sofrer processos de epigenética, né? Alterando todo o componente da coroide e da esclera também. Isso leva à falha dessa homeostase do crescimento ocular regulado, levando, portanto, a um alongamento anormal, a uma velocidade de crescimento ocular anormal e, portanto, isso se traduz pela miopia. Então, aqui é um modelo de controle, né, visualmente guiado. Então, a gente vê vários fatores de crescimento, né? Vários fatores, né, que influenciam, óticos, que influenciam essa toda essa cascata, né, de sinalizações, levando a essas alterações propriamente ditas na esclera e na coroide, né? Então, a gente vê que o que acontece, né, na esclera, no final dessas transmissões e liberações de neurotransmissores, é que há um remodelamento, né, da matriz extracelular da esclera, né? E também aí, então, levando à alteração refrativa, né? E também da coroide, como eu falei, com o afinamento da coroide, né? Ah, isso aqui é muito complexo, mas é muito interessante. Então, todo esse mecanismo é visualmente guiado, né? Ele precisa da luz, ele precisa de uma desfocagem, seja miópica ou hipermetrópica, e isso regula o crescimento, é, é, o alongamento axial do olho. Ah, Então, quem está em risco de início ou de progressão da miopia? Então, a gente sabe que existem fatores de risco que são bastante importantes, né? E um dos principais é a idade de início, ela é determinante na progressão da miopia e de alta miopia. Então, quanto mais jovem, maior e mais rápida é a progressão, né? Então, aqui a gente fala em crianças que desenvolvem miopia em 5, 6, 7 anos, 8 anos de idade, tem um grande risco de evoluir para uma alta miopia futura, principalmente quando tem pais com miopia, sendo principalmente pais com alta miopia. Então, alta miopia nos pais é um preditor de desenvolver alta miopia nos filhos.
Claro que aumenta a chance quando pai e mãe são míopes, né? E um pouco menor quando o pai ou mãe são míopes. E outro fator também bastante relevante e preditor também de miopia e alta miopia futura é a baixa hipermetropia para a idade ou uma miopia basal já numa idade pequena, né? Ou seja, crianças 6 anos com mais 0,75, 7 anos com um meio, né? 10 anos com plano. Então, essas hipermetropias, a gente sabe, são baixas para a idade, né? Então, já está acontecendo, porque um processo aí de miopização, ou seja, a hemetropização, ela é um processo já de miopização, né? Mas ela deveria ser um processo mais lento, né? Com uma hipermetropia maior. Então, quando a gente vê trabalhos que mostram crianças que se tornaram míopes quando jovens e adultos, então a gente vai ver esses trabalhos e ver que o erro refrativo é uma hipermetropia baixa ou a miopia basal já presente. Também hábitos de comportamento, a gente sabe que hoje fala-se muito disso, né? Pouca atividade ao ar livre, isso é muito importante. Crianças passam ou menos de 2 horas ou nem 1 hora por dia em ambiente ao ar livre, em contato com a luz do dia, né? E muita atividade perto, né? Então, uso de tablet, celular a distâncias muito curtas, né? Menores de 20 centímetros, uma leitura, mesmo uma leitura, ou o uso desses dispositivos por horas, né? Sustentadas, sem dar intervalos. Então, isso também é importante, é um fator de risco importante para desenvolver e para a progressão da miopia. Existem trabalhos mostrando, principalmente trabalhos epidemiológicos, trabalhos de retina, de alta miopia, que mostram alguns valores que corroboram o que a gente vê também quando estuda essa progressão da miopia em crianças. Então, existem alguns valores que a gente tem que ter na cabeça, né? Então, a gente sabe que comprimento axial igual ou maior que 26 milímetros, ah, um, um erro refrativo, né, sempre no equivalente esférico, igual ou maior que 6 dioptrias, que é alta miopia. Então, isso aumenta o risco, né, de desenvolver lá numa fase bem longe, né, numa fase adulta, tardia, o risco de degeneração macular miópica. Isso a gente vê, essa importância nos trabalhos, principalmente do leste asiático, em que tem uma grande prevalência de alta miopia, né? Então, isso são trabalhos em adultos com alta miopia, que vê-se, então, essa estatística, né? Então, assim, deixa eu- então, aqui é uma tabela de fator de risco que é interessante poder assim fazer um checklist quando você vai avaliar crianças ou jovens com progressão da miopia ou que tenha risco de iniciar a miopia. Então a gente vê risco baixo, médio e alto, dependendo aí a idade da criança. Então quanto menor a criança, né, maior o risco. História familiar, como eu já falei, tempo gasto ao ar livre, tempo gasto em atividades de perto, né, o erro refrativo e assim a evolução do erro refrativo, né? Então, quanto evoluiu, né? Quanto aumentou de miopia entre um exame e outro, né? Então, lembrar que a gente vai ver mais para frente essas crianças que estão em risco, então elas devem ser avaliadas a cada 6 meses, né? E aí a gente então vai avaliar todo o conjunto, né? Estratificar de acordo com o risco e determinar, tomar a decisão de tratar ou não. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica
ela publicou as diretrizes, né, de tratamento da miopia na infância, e então agora a gente tem, assim, na nossa literatura, então, algo que nos norteia o que fazer e como fazer, né? Então, crianças menores, 5, 8 anos, então, se a gente já detectou, né, uma progressão, então, a gente pode iniciar, né, com tratamento, né? Crianças, aí a gente vai ver no decorrer da aula, conforme a idade, conforme a evolução, quanto progrediu, né? E em quanto tempo, e o tamanho do diâmetro anteroposterior. Então, a gente vai iniciar com um tratamento mais potente ou tratamento até associado. Então, numa visita inicial, né? Então, para a gente coletar os dados de base, então é importante a história, os fatores de risco, o exame oftalmológico completo, né? Levando em consideração a refração deve ser sempre sob cicloplegia, né? Então, a gente evita com a cicloplegia hipercorreção da miopia, a gente exclui espasmo de acomodação, a gente também diagnostica uma categoria nova, né, que a Organização Mundial da Saúde e o grupo de trabalho de miopia classifica como pré-miopia, né, aquelas crianças entre mais 0,75 menos 0,50 e que têm fatores de risco fortes, né, para desenvolver miopia ou em progressão de miopia e que estão em risco de serem tratadas. E também serotometria e topografia, né? É importante para a gente afastar ectasias, né? De córnea. Eu chamo atenção também para exame de motilidade. Então, fala-se na literatura, né, sobre esoforia e CA sobre A elevada, e a gente não via muito, mas com o passar do tempo a gente observa isso e observa crianças que iniciaram tratamento de miopia e fizeram estrabismo convergente, né? Então, isso realmente existe, né? Então, é importante avaliar a parte da motilidade extrínseca ocular. E aí o cronograma, né, de acompanhamento dessas crianças é assim, a cada 6 meses, né? Então a gente vai avaliar na refração sob cicloplegia, né, a, a última refração, sempre em equivalente esférico, né? E fazer a diferença da última com a basal, né? E avaliar essa taxa de aumento do equivalente esférico, né? A gente sempre avalia por ano, tá? A refração sob cicloplegia é padrão ouro para avaliar o erro refrativo, né, em crianças. Aí a gente vai avaliar também nessas crianças o comprimento axial, e aí é pela biometria óptica, né? Então também é padrão ouro para avaliar comprimento axial e controle de tratamento, né, de progressão de miopia, e a gente avalia sempre a taxa por ano, né? E sempre checar o controle ambiental e comportamental, se essas crianças estão controlando tudo isso, passando mais tempo ao ar livre e controlando o uso de eletrônicos. Comprovada uma progressão da miopia, então a gente vai avaliar, como eu falei, estratificar o que é critério de progressão miópica, só para a gente lembrar, é sempre uma taxa de equivalente esférico maior ou igual a meia dioptria por ano e taxa de crescimento axial maior ou igual a 0,2 milímetros por ano, né? Isso numa idade ah, média a partir, assim, de 11, 12, 13 anos, mas a gente sabe que até 8, 9 anos, essa taxa pode ser até 0,15, crianças de 6, 7 anos, 0,20 também. Então, aí, depende da idade, a gente aceita um pouquinho mais do que 0,2, do que 0,15 até 0,2. Eu vou estabelecer tratamento no mínimo por 2 anos,
né? Então, o cronograma é aquele de a cada 6 meses, monitorando, então, essa taxa de equivalente esférico, que eu espero que seja menos do que meia dioptria por ano. E a taxa de crescimento ocular que seja menor ou igual a 0,12 milímetros por ano, né? Então, lembra que, dependendo da idade, eu aceito um pouco mais. E controle sempre, como eu falei, refração sob escloplegia, biometria óptica e a cerotometria e topografia, né, para a gente afastar sempre a ectasia, né, e checar sempre o controle de fator ambiental. A gente tem que lembrar que o crescimento ocular é rápido dos 6 aos 10 anos e depois ele diminui dos 12 aos 16 anos. Desculpa, aqui está errado, espasmo de acomodação e cerotometria não tem nada a ver. E aí, como controlar? Então, pela diretriz da SBOP, então a gente pode entrar, se a gente identificou e diagnosticou a progressão da miopia, a gente então pode optar por qualquer um dos 4 tipos de intervenção. Então, sejam lentes oftálmicas, que é o único não invasivo, né, que a gente vai ver que tem um conceito de tratamento que é baseado no defocus periférico, a atropina, que é o mais usado e já assim, que a gente já usa há muitos anos, que inibe o crescimento ocular, a lente de contato gel, também com um tratamento de defocus, que é invasivo, né? E ortocar, ortoceratologia, que também é invasivo, que é aquele remodelamento da córnea, né? Que a criança usa a lente de contato durante a noite. E ela que iniciou todo o estudo, né? Baseado no defocus, né? E a eficácia do defocus no controle do crescimento axial. Então, começando aqui, um tratamento óptico, né? Então, é o tratamento óptico disponível no Brasil. Então, a gente tem as lentes de contato, inicialmente foram a Ortho-K, depois as lentes geomultifocais que entraram no mercado. Lembrar que a gente nunca deve hipocorrigir, né? E mesmo que a gente for tratar com tratamento farmacológico, né, com atropina, a gente não deve hipocorrigir essas crianças. Então, em seguida, entraram no mercado as lentes oftálmicas, né? Então, por ordem de entrada no mercado, então, as lentes com tecnologia Halt, Dimes, MyoView, Mycon, MyCare, MyCare S, que são as da Essilor, Roya, OptiView, Rodenstock e Zeiss, respectivamente, né? Então, lembrar que antes, há muitos anos, tentou-se, ainda se usa lentes progressivas e bifocais, mas os resultados não são bons, né? São muito fracos. Então, lentes oftálmicas a gente não deve hipocorrigir, a hipocorreção resulta em progressão, né? Lentes oftálmicas são fáceis, bem aceitas de usar, né, pelas crianças e jovens, porque óculos é um tratamento comum, né, e bem aceito. Um estudo de meta-análise, né, das intervenções óticas para a progressão da miopia, mais recente, mostra que os efeitos maiores ocorrem nos primeiros 12 meses de tratamento para todas as intervenções, mas elas vão diminuindo ao longo do tempo, né? O equivalente basal, equivalente esférico basal tem o maior efeito no tratamento, né, para as lentes oftálmicas de defocus e lente de contato, né? Então, a gente sabe disso, não é só para intervenções ópticas, mas também intervenções farmacológicas. A gente sabe que o resultado, assim, vai diminuindo com o passar do tempo, né? Então, voltou aqui. Então, aqui falando um pouquinho desse conceito, né,
dos tratamentos das lentes oftálmicas, do defocus miópico. Então, a gente viu lá na frente, lá atrás, que a experiência visual, ela é fundamental, essencial, né, para o alongamento ocular, e no desenvolvimento refrativo, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma imagem, né, uma criança míope, né, que é corrigida com a sua lente de visão simples, então a gente vê que na área central, na fóvea, existe a correção, né, com uma imagem clara. Mas na periferia da retina, essa lente negativa, ela vai criar um defocus hipermetrópico, ou seja, a imagem do objeto vai cair na periferia da retina, atrás da retina, né? E não focada na retina. Então, essa imagem atrás da retina, então a gente chama, né, ela induz um sinal naquela cascata toda de sinalizações que a gente viu, ela induz a um alongamento ocular, tá? Ao contrário, se eu colocar na periferia, centralmente eu coloco vamos dizer, ao contrário, se eu colocar uma lente positiva, então na periferia da retina, então eu vou criar, o objeto vai cair antes da retina, eu vou criar uma imagem antes da retina, eu vou criar um defocus miópico. Então, se eu corrigir centralmente, com uma lente de visão simples, e na periferia dessa lente eu antepor um poder positivo, então esse poder positivo vai criar uma desfocagem, né, da imagem miópica nessa periferia da retina, e isso induz, portanto, a um sinal para inibir, diminuir, desacelerar o alongamento axial. Também, então, o olho ele reconhece a direção do defocus, né? Então, ele reconhece o sinal positivo e o sinal negativo. E também é interessante que em modelos animais, quando você tem os dois defocus ao mesmo tempo, quem manda é o defocus miópico, né? E a gente vê a, a diminuição, também outro conceito, é a diminuição do contraste. Então, quando a gente vê que diminuindo o contraste na periferia da retina, isso também sinaliza a desaceleração do crescimento ocular. Então, a gente tem aí as várias lentes, elas tratam a zona central com a correção da miopia, né? E aí a criança vai ter uma visão clara para longe. E na periferia, então, vai se colocar, vai ser anteposta uma desfocagem miópica através de poder positivo, né, na periferia ou na média periferia dessas lentes. Então, aqui é uma das lentes, a gente vê aqui, só para completar aqui, estudos animais e humanos, então, o defocus miópico imposto, então ele aumenta, ele inibe o crescimento axial, ele aumenta a espessura, desculpa, coroide aqui, e remodela a esclera. Então, ele tem efeito na miopia, através disso, aumenta a espessura e remodela a esclera. Então, a gente sabe que a efetividade do defocus ele é dependente da quantidade de potência do poder positivo, né? Quanto mais no decorrer do desenvolvimento dessas lentes, quando foi se aumentando o poder positivo, então foi aumentando o efeito, né? Então,
Depende também da quantidade de sinal induzido pelo defocus, então, quanto mais forte o sinal, maior o efeito, da forma da retina e distância do defocus periférico até a retina, da frequência e duração do defocus, ou seja, da exposição ao defocus, o tempo, da extensão do campo retiniano periférico coberto pelo defocus, daqueles 15 a 30 graus excêntrico que eu já tinha comentado. Então, estratégia de tratamento óptico ideal, então, as evidências mostram, né, que com o avançar da tecnologia dessas lentes, então, consegue-se reduzir o defocus hipermetrópico periférico, isso é porque a gente cria um defocus miópico, incorpora o defocus miópico e corrige a visão da criança, lembra? Área central, né? Corrige a visão, e a periferia tem o defocus. Tem a lente, o poder positivo que cria o defocus miópico. E o ideal seria também que diminuísse o contraste na retina periférica. Dessa forma, então, consegue-se desacelerar o crescimento axial. Então, os objetivos dos tratamentos com lentes de desfocagem periférica é isso: poder dar uma visão clara, criar esses sinais que estimulem a redução do crescimento ocular, né, eliminar o defocus hipermetrópico e que tenha eficácia, que promova qualidade visual para a criança, boa aceitabilidade, né, e que seja seguro, claro, né? ah, e que seja bem aceito para uso pelas crianças. Então, a gente tem aqui os produtos que estão disponíveis no nosso mercado, né? Então, as diferenças é que a, a, a- as lentes com tecnologia Haut, né, que é a Stellest, elas têm microlentes altamente esféricas, vão produzir um volume de luz não focada, seria um volume de defocus, né? A Dimes, que é a MyoSmart, que é da Roya, então ela produz uma superfície de defocus, sempre, todos antes da retina, né, como eu falei. A MyoView é um outro conceito, né? Ela é só na periferia, né? E tem uma desfocagem assimétrica, né? No meridiano horizontal. A Micron da Rodenstock é uma lente semelhante à MyoView, e a MyoCare S, que também tem o conceito do defocus miópico, mas através de elementos anulares cilíndricos positivos que ah, ah, estão em toda a periferia e a média periferia da lente. Então, aqui rapidamente, né? Então, então aqui é o estudo da DIMES, né? Então, os resultados, todos eles vocês podem pegar essas referências e vão ver que no primeiro ano os resultados são excelentes, assim, são muito bons. Depois, a partir do primeiro ano, vai diminuindo esses resultados, né? Então, a DIMES mostrou um efeito sustentado no terceiro ano, né? Mas menor do que nos outros anos anteriores. Ela reduz a progressão no equivalente esférico e no alongamento axial, né? E aqui está o desenho dela, né? Então, aqui a área central, visão simples, e essa área, esse anel de microlentes, né? Então, que faz a desfocagem miópica, né? E então, ela tem um poder positivo de 3,5, né? E produz, então, uma superfície aqui, como a gente vê, de defocus miópico. Tá? Então, em 2 anos, retardou 52% no equivalente esférico e 62% no AXL, no diâmetro anteroposterior. Em 3 anos, teve uma média acumulativa de 0,52 em equivalente esférico e 0,31 milímetros
no diâmetro anteroposterior. Então, a gente vê aqui que a longo prazo, então, ela se mantém, né? Mas mantém num resultado menor. As lentes Stellest, que tem a tecnologia HALT, né, que são lentes altamente esféricas, então elas têm um poder positivo de 3,5 a 5, né, em toda a, a excentricidade do polo posterior, né, da retina. E ela permaneceu também o efeito nos 2 anos, né? E a gente vê que aqui, indo um pouquinho para frente, aqui a gente vê o poder, o defocus miópico, né? Que seria por propriedade de estudo, eles citam como volume de luz não focada na retina, né? Então, com esse poder maior, né, com essa quantidade maior, o sinal seria maior, né, para sinalizar a inibição do crescimento axial. Então, a gente vê, né, então, os resultados no primeiro ano, ah, depois a gente vê que no segundo ano mantém, e 3 anos depois tem um, 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 um resultado cumulativo, né, no retardo da progressão da miopia de -1, um pouco mais do que -1 dioptria, e quase 1 milímetro em 3 anos, né, que deixou de crescer. É pouco, mas isso é importante para a gente não entrar naquelas estatísticas, né, que aumentam as comorbidades. Há aqui vários trabalhos mostrando que essas lentes não reduzem a visão da criança, mesmo na periferia, né, no campo visual periférico, e em contraste, baixa frequência, não altera significativamente a visão. Máximo uma linha, meia linha. Aqui é a lente da OptiView, né? Então, ela usa um outro conceito, né? Então, sabe-se que no meridiano horizontal, então existe, assim, na retina nasal, existem 300% mais células ganglionares e cones altos que a retina temporal, né? Então, utilizando esse conceito, então, esse produto utiliza aquele poder positivo que cria o defocus hipermetrópico, então ele é localizado nessa região, né? Sendo que a retina nasal, então a gente vai ter um poder positivo maior no lado temporal, e a retina temporal um, um, um poder positivo um pouco menor, tá? Então, aqui, isso faz com que essas lentes não tenham nenhum prejuízo da visão, né? Então, porque no meridiano vertical não existe a presença dessas lentes, e em porcentagem, né, 40% de resultado no controle da progressão no equivalente esférico, desculpa, no equivalente, no diâmetro axial, e até 60% no equivalente esférico, né? Então, usa-se esse conceito, então, tentando minimizar qualquer prejuízo ou conforto da criança. Essas lentes, portanto, elas têm esse efeito, como eu falei, de um lado, né, na retina temporal, então é mais 2,5 de poder positivo, na retina nasal mais 2. E aí as lentes das eyes, a MyoCare e MyoCare S, infelizmente a gente não encontra ainda resultados publicados, né? Se a gente for fazer uma busca, não há ainda
resultados. O que a gente vê é que está registrado o estudo, né, mas não tem resultados. E ela está no mercado, né? A gente sabe que a ZAIS, ela é muito confiável, mas assim, fica devendo esses trabalhos, porque a gente não encontra, não consegue entender como que eles chegaram a esses resultados, né? Então, essas lentes têm eles falam nessas microestruturas anulares, cilíndricas, com poder positivo, né? Então, aqui a gente vê de 4,5 para MyoCare e 3,8 para MyoCare S. Então, MyoCare, com esse poder positivo maior, seriam para crianças menores, e a outra com 3,8 para crianças maiores, né, de 10 anos, isso tentando justificar que numa idade menor, então ela precisa de um efeito maior, né? E que a gente sabe disso, que quanto menor a idade, então a gente sabe que é importante que a gente trate, né, com uma potência de intervenção maior, né? Mas os materiais disponíveis não mostram para a gente como chegaram a esses resultados, né, de redução cumulativa de progressão, né, de 0,13 milímetros em um ano, em diâmetro axial, e 0,33 dioptrias em um ano. E aí, outra lente que não está no nosso mercado, mas pode ser que tenha um futuro aí, que é a tecnologia ótica de difusão, né? Em que o que acontece essa é a dot lens, né? Então, essas lentes elas possuem difusores microscópicos para modular o contraste periférico, né? Então, nessa lente haveria há uma dispersão de luz para reduzir o contraste, né? E aí, então, isso reduz diferença relativa de atividade entre cones longos e médios, né? Cones L e M, e aí a gente vê que cai naquele conceito de que diminuindo o contraste na periferia, isso induziria a desaceleração do crescimento axial, né? Então, essas lentes, então, elas têm foram apresentados resultados na ARVO, né? Mas ainda não publicados, mas assim, já tem aí uma perspectiva, né? E em relação às lentes oftálmicas, então, o que é importante, né, saber, com relação ao sinal de controle da miopia, a retina paracentral ou periférica, a gente sabe que é a retina, não é na fóvea, né, mas é nessa área paracentral ou periférica, mas onde exatamente é mais sensível por efeito do defocus, né? Qual a área seria necessária ser coberta pelo defocus? 15, 20, 25 graus, né? E qual o volume necessário de defocus? E quanto tempo de exposição ao defocus, né? Quantas horas por dia? Então, a gente vê que todos eles, quanto mais tempo de uso, né, maior é a eficácia, né? Então, se a gente tiver essas questões respondidas futuramente, então isso vai possibilitar a gente fazer um tratamento mais individualizado, né? Então, a gente sabe que então a eficácia dessas lentes ela diminui a longo prazo. Alguns poucos trabalhos mostram que não há um efeito rebote, né? Mas ainda não há evidências robustas, né? A gente sabe que é dose e resposta e é dose dependente, né? Quanto maior o poder positivo, maior o resultado. Quanto maior o uso, maior tempo de uso, maior o resultado. E a gente sabe também
que essa desfocagem miópica, ela produz um espessamento da coroide, né? E, portanto, um encurtamento do diâmetro anteroposterior. Mas será que ela mantém essa espessura da coroide a longo prazo? Né? Será que quando retira a diminuição disso, né? Então, assim, biometria óptica é importante para a gente avaliar isso, né? E o OCT de alta resolução, então, mostrando para a gente que o, o que se pensava é aquilo, a espessura da coroide, ela é um biomarcador, né, para a gente avaliar, né, o tratamento com as lentes oftálmicas. Então, todas elas funcionam, né? Então, tem um trabalho que mostra, que tenta avaliar isso, né? Que a eficácia das lentes, né? Mas o que acontece é que a heterogeneidade, dos resultados, né? Impede conclusões. Então, as maiores diferenças foram no equivalente esférico, né? E de 0,80, e no diâmetro anteroposterior de 0,35 milímetros, né? Mas elas desaceleram, em média, em porcentagem, 54,8% no equivalente esférico e 50,7% no diâmetro anteroposterior, né? Então, as polêmicas, né? Elas desaceleram a progressão em 50%, desaceleram meia dioptria, uma dioptria por ano no primeiro ano, diminui no segundo, no terceiro ano, mas sempre menor do que comparando com estudos que usaram controle com visão simples, né? Com lentes de visão simples. Essas lentes têm desenhos diferentes e aí mostram diferentes taxas de sucesso também, né? Então, seria pouco resultado para um tratamento? Seria pouco resultado para um tratamento caro? Então, só que aquilo, não tratar crianças porque o resultado é pequeno, é ético, né? Tem evidências para deixar de tratar crianças, né? Porque esse resultado é pequeno. Então, isso a gente tem que também levar em consideração. E só para justificar, né? A gente vê aqui as comorbidades, né, de uma alta miopia, ou de uma miopia moderada, pequena e alta, e quanto aumenta a chance de desenvolver essas doenças oculares relacionadas à miopia, né? Não só a alta miopia, mas a miopia. Então, aquele trabalho de Bullimore e Brennan, que fala que retardar a progressão da miopia em uma dioptria na infância reduz o risco de desenvolver lá na frente maculopatia em 40%. Então, assim, algo que a gente realmente tem que pesar muito e levar em consideração. É aqui também, né? Então, o risco de desenvolver deficiência visual irreversível lá na frente, então, a gente sabe que 1 milímetro é pouco, uma dioptria é pouca, mas se a gente somar todas as intervenções, né, com as intervenções ambientais, comportamentais, ou mesmo tratamentos associados, a gente pode ter resultados melhores. Então, aqui também, falando sobre esse trabalho, né? Então, que a gente aumentar uma dioptria, né? Está associado ao aumento de 67%, né? Na prevalência de maculopatia, né? E isso, 43% em indivíduos com menos de 5 dioptrias, né? Então, a gente quer tentar diminuir esse risco. Falando agora sobre a atropina, então a gente sabe que, rapidamente, a atropina é um agente bloqueador anticolinérgico, né? Ela atua naquela cascata de sinalizações, né? Então, não é bem compreendido o mecanismo, né? Mas existe interação em diversos locais. Então, não só o mecanismo muscarinérgico, mas é dopaminérgico, é GABAérgico, né? Então, ela atua na retina, na esclera, na coroide diretamente e através desses receptores.
Então, achava-se que era só receptores M1, M2, não, mas ela tem relação com todos os receptores. Então, ela atua na retina, se liga aos receptores M1 nas células máquinas, né, que estão na retina, que essas células liberam dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor que inibe o alongamento ocular, atua na esclera em M2, M3, né, então nos fibroblastos, altera a remodelação da matriz extracelular, com mais produção de colágeno tipo 1, e na coroide, o aumento da espessura da coroide. Então, aqui, né, então é aquela cascata que a gente já falou. E os trabalhos desde 2016 para cá, né, então, são trabalhos que estavam acontecendo e que foram publicados a partir de 2016, com uso da atropina em concentrações mais baixas que 1%, né? Então, quando observou-se que a atropina em menor concentração tem um efeito na taxa do equivalente esférico e no diâmetro anterior-posterior, né, inibindo o crescimento axial e o desenvolvimento da miopia, mas ela tem um menor efeito que 1%, mas ela tem um efeito, né? E quanto menor a concentração, então, menor o efeito rebote, ou seja, quando 1%, 0,5%, quando suspendia o tratamento, então o efeito rebote era muito alto, né? Mas aí observou-se que com as dosagens já de 0,01%, né? 0,05%, esse efeito rebote era menor. Claro, tem um efeito menor do que 1% e 0,5%, mas tem um efeito, né? Então, a gente vê que pela última revisão de Cochrane, né? E, 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 e os últimos trabalhos que usaram metodologias mais adequadas, com um grupo controle, né? Então, depois de até 2 anos atrás, então 0,01% era o mais usado e recomendado. Mas os últimos trabalhos mostraram que 0,01 tem um efeito igual ao efeito placebo, né, na diminuição do crescimento axial, né? Então, 0,01 pode controlar o equivalente esférico, mas não controla o crescimento axial. O 0,025 e o 0,05 são mais eficazes, né? E parecem não mostrar o efeito rebote. E Cochrane, a última revisão mostrou também que altas doses, né, são com 0,5 ou mais, são mais eficazes, né, na desaceleração do crescimento anteroposterior, né, mas vários estudos são realmente, assim, ainda faltam estudos para dose e resposta, né, para tempo de início de uso, né, de idade de uso e tempo de uso, né? Enfim, a atropina em baixas concentrações, a gente sabe que 0,01% tem 25% que não responde, né, a 0,01%, né, e idades menores também, né, tem uma menor resposta a 0,01%. Então, o diâmetro anteroposterior maior para a idade, equivalente esférico maior que 0,75 a 1 dioptria por ano, então precisam de doses maiores, né? Então, precisam de pelo menos 0,025, se não 0,05. E aí o estudo LAMP, né, do Jason Yan, mostrou isso, né? A atropina, ela é insignificante, 0,01% no crescimento ocular, e os mais eficazes é o 0,05 e o 0,025, né? Então,
o estudo publicado no IOVS, já desde 2021, do IME, do Instituto Internacional de Miopia, já recomendava que 0,05% é o ideal para iniciar tratamento, né? E o PEDIG, ano passado publicou um trabalho comparando o 0,01% a placebo e mostrou que a 0,01% também não teve um efeito importante e foi igual a placebo. Esse trabalho tem alguns vieses, né, com relação a idade das crianças que foi avaliado e que mostrou que crianças, nesse trabalho, as crianças que tiveram maior efeito já eram crianças maiores, né? Então, crianças menores não respondem tão bem. Então, nessa metodologia houve, assim, alguns vieses. Com relação também a a própria droga sem conservante, então tem várias questões aí. Mas recomendação de uso aqui é para os residentes que talvez não saibam como ainda usar, né? Uma vez à noite, uma gotinha, reavaliar a cada 6 meses, né? Com biometria, duração no mínimo de tratamento de 2 anos. Aliás, tratamento mínimo para todas as intervenções é de 2 anos, né? E depois de 2 anos, então, se estiver sob controle a biometria óptica, o diâmetro anteroposterior e o equivalente esférico, então a gente vai reduzindo gradualmente a concentração e sempre avaliar o efeito rebote, tá? Então, o final é sim, se não tiver progressão, a gente suspende, mas reavalia a cada 6 meses. Se tiver rebote, então a gente considera novamente a dose maior e aí vai avaliando. Tem crianças que talvez passem dos 15, 16 anos em tratamento? Sim, é possível. O que a gente quer é a estabilização. Aí vai depender da conversa e da aceitação, né, da criança, dos pais. Quando suspender, então, quando tiver essa estabilização, então, como eu falei, como é que a gente suspende? Então, se tiver estável, então eu vou diminuir a dose, né? Ou eu posso também diminuir a dose e já prescrever um outro tipo de tratamento, uma lente de defocus, né? E aqui, para todos os tratamentos, se eu estiver usando lente de defocus, eu vou passar para lente de visão simples. Se eu estiver usando ortocar, vou passar para lente de visão simples e reavaliar a cada 6 meses. Então, se a atropina, diminuo a dose, ou posso incorporar já uma lente de defocus, mas posso manter a lente de visão simples com a metade da dose da atropina e vou avaliando. Então, se usa lente de defocus, passo para lente de visão simples, lente de contato de defocus, passo para lente de visão simples. Se estável, então, eu suspendo a atropina e mantenho uma lente de visão simples, ou suspendo a atropina e mantenho a lente de defocus, né? E aí vai. Então, isso para todos os tratamentos. Sempre reavaliar o efeito rebote, tá? Se tiver rebote com atropina, volto à dose inicial. Se tiver rebote com lente de defocus, então aí, ou seja, a lente de defocus, eu suspendi, coloquei, prescrevi lente de visão simples, mas teve rebote, volto à lente de defocus. Se estava com a lente usando lente de contato de defocus, suspendi e passei para lente de visão simples. Teve rebote, volto à lente de contato de visão simples, de defocus, tá? E quem não responde? Quem não responde, eu preciso reajustar a estratégia de tratamento, sempre insistir no controle de medidas ambientais, né? Essas crianças têm que passar no mínimo 2 horas ao ar livre, né? E controlar o tempo, a distância, os intervalos
né, do uso de eletrônicos. Tratamento combinado é algo que surgiu há 2 anos atrás, com resultados muito satisfatórios. Então, tratamentos com mecanismos diferentes, quando combinados, ocorre um sinergismo, né? Então, potencializa a eficácia. Então, tem trabalhos já publicados de ortocar e atropina, lente de contato gel para defocos e atropina, e depois surgiu lente de oftálmica e atropina. Então, lente oftálmica sozinha e atropina sozinha tinha uma eficácia de 50%, quando combinados, aumentou para 70%, né? Então, o que mudou nos últimos 2 anos? Então, com relação à atropina, então, crianças menores, 5 a 8 anos, que já estão em progressão e o diâmetro anteroposterior está aumentado para a idade, então vou iniciar com 0,025, não mais 0,01. Os rápidos progressores, que são aquelas crianças que aumentam 0,75 a 1 dioptria por ano, né, e um equivalente esférico maior ou igual a 24 milímetros e meio, então eu vou já prescrever o 0,025 ou até, dependendo do caso, 0,05, né? No Brasil, a gente tem utilizado o 0,025, principalmente porque temos muitos pacientes com íris claras e o 0,05 realmente ele dilata bem a pupila. E quando iniciar com 0,01, ainda posso usar? Sim. Crianças maiores, então 9 a 15 anos a gente pode usar, né? Principalmente aquelas que têm um diâmetro anteroposterior menor que 24,5, uma refração menor que 4 dioptrias em equivalente esférico, mas dependendo dos fatores de risco fortes, eu vou prescrever 0,025. E para aquelas crianças maiores que 15 anos, atropina 0,01, por quê? Porque lembra que de 6 a 10 anos cresce muito rápido o olho, né? Depois vai diminuindo, o crescimento axial não é linear. Então, nessa fase, 12, 13, 14, 15 anos, já a 50% estaria entrando já numa estabilidade. Para completar, lente de contato gel, né? Então, é a MiSight, né? É a única aprovada pelo FDA, né? Então, isso é muito importante, né? Ela também faz a desfocagem miópica periférica, né? A zona central da lente, deixa eu ver se eu tenho a foto aqui, não tem. Ela corrige a visão à distância, e na periferia ela tem anéis periféricos com poder positivo, né? E aí de 3,5, né? E aí ela tem um limite de 0,75 de cilindro, né? Mas assim, ela tem um- uma eficácia aí de 59% na progressão do equivalente esférico e 52% no alongamento axial. Ela também é dose dependente do tempo de uso, né? Então, 10 horas por dia, 6 dias mais eficácia, né? Ela é one day, então ela tem um menor risco de infecção, né? E a gente tem resultados muito bons com essa lente. Ortocar, eu não vou me estender, né? Infelizmente, assim, a gente a gente não tem ainda a cultura de estar fazendo, prescrevendo ortocar, né? E 99% de quem trata criança não tem a capacitação de adaptar, né, a ortocar, mas ela funciona, né? Então, ela funciona, é a lente que usa durante a noite, rígida, né? Ela faz aquela redistribuição do líquido intracelular no epitélio da córnea, né? Isso diminui a espessura central, aumenta a espessura e eleva a média periferia. Isso provoca, né, um defocus miópico, né? Então, isso leva à correção da miopia, a uma diminuição transitória do diâmetro anterior posterior, né? E ela retarda o alongamento em 35% a 50%, né, dos casos. Mas necessita de
treinamento do profissional, né? Não é também uma intervenção custo-benefício alta, né? Mas ela funciona. E eu acho que era isso que eu queria falar para vocês. Celinha, parabéns pela aula, mais do que completa. Para quem não faz oftalmopediatria, então, melhor ainda. E acho que a gente tem algumas pessoas querendo fazer perguntas aqui para ti. Primeiro, professor Sato, quer fazer uma pergunta? Pois não, tudo bom, Sato? Sato, acho que você está mutado. Isso. Tô desativando aqui o, né? Celinha, puxa vida, obrigado Oi. pela super aula, de alto nível, qualidade impressionante para a gente, é um conhecimento. Eu sempre brinco e, graças a Deus, sempre agradeço quando te encontro também, que vocês existem, os oftalmopediatras, tá? Porque eu tenho poucos, eu prefiro não atender, mas em todo caso a gente tem alguns casos, tá? Eu queria, acho que é importante colocar, tem gente nova, os oftalmos novos, né? É super interessante a oftalmologia, novos conceitos, né? Na minha época, quando comecei há 40 anos atrás, quem falava em evitar progressão de miopia, né? Não tinha tratamento, quer dizer, você tratava, passava o óculos e acabou, tchau e benção. A mesma coisa da espessura da córnea para glaucoma, os novos nem já imaginam, já incorporam esse conhecimento, né? É bem legal. A minha dúvida, assim, uma coisa prática para mim é o seguinte: você falou muito no exame pré para você prescrever e tal. Uma dúvida prática: como é que você dilata? Qual é o método de ciclopegia? Você prefere ciclopentolato, midriacil, depende da atropina, depende da idade? Como é que você faz essa? Acho que isso no dia a dia de todo mundo. Como é que você que é uma oftalmopediatra especialista, você dilata suas crianças? Essa é Então, uma primeira pergunta, viu? Eu tenho muitas outras, mas se permitir. não, essa é boa pergunta, Sato, porque a gente tem, a SBOP lançou as diretrizes, né, para cicloplegia, né? Então, isso já, quem quiser, tá disponível, né, Uhum. assim, online. Mas, assim, é aquilo, eu uso, e é o que a gente está lá também. Crianças, a partir de 6 meses, né, nessa diretriz, pode-se usar ciclopentolato, tá? Eu ainda uso, eu já tive 4 casos, né, de 3 casos de convulsão e um, assim, de um reflexo vagal, né, e olha, em 14 anos esse reflexo vagal. Então, eu uso até um ano, antes de um ano, eu uso só uma gota de proximetacaína, que é o Nestalcon, né, e 2 gotinhas de tropicamida, tá? A partir de um ano, eu utilizo uma gotinha de proximetacaína, uma gotinha de ciclopentolato e uma gotinha de tropicamida. E isso eu uso nessas crianças também em progressão da miopia, tá? Então, é importante que estejam bem cicloplegiadas, né? E não adianta, às vezes, tropicamida, tem muitos trabalhos usando só tropicamida, né? Mas, assim, eu confio bastante no ciclopentolato, uma gotinha. Tá. Outras perguntas, eu vou te colocar algumas, né? Nas suas mãos, efeitos colaterais nas suas crianças, o uso de atropina e das lentes, tá? Eu acho que queria saber na sua mão o que acontece, as queixas ou a dificuldade de uso, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta desculpa, já aproveito porque já falo tudo de uma vez, assim você já me responde e deixa o Ah, Mauro perguntar em seguida. Autoastigmatismo, porque eu não sei, essas lentes têm uma limitação, as lentes, elas devem ter uma limitação. Como é que você faz nesses pacientes que têm miopia alta com astigmatismo bastante alto, né? Que eu sei que deve ter eu não tenho experiência, mas deve ter um limite nisso, né? E a outra pergunta que eu te falo, além dos efeitos colaterais, autoastigmatismo, isso agora é uma pergunta totalmente fora da caixinha, tá? Já que você trouxe o tratamento para segurar, tem alguma coisa para você conseguir regredir a miopia, um paciente, uma criança, só para saber se tem alguma, você sabe de alguma coisa,
digamos assim, literalmente encolher a esclera, que a gente gostaria de pegar um paciente 8, 9, você consiga fazer voltar, sei lá, para 5, 3, 4. Eu estou pensando agora na medicina ampla, tá? Coisas novas, não sei se tem alguma coisa, tá? Então, seriam essas 3 perguntas, eu já dou-me por satisfeito. Bom, eu já vou falar da última para trás. Então, o que faz você diminuir trabalhos experimentais, né, em animais mostraram que o defocus miópico experimentalmente levaria ao encurtamento do diâmetro anteroposterior. Então, hoje sabe-se que acontece o espessamento da coroide é muito importante. Então, quando você eh, induza isso, a coroide ela é muito importante no metabolismo da esclera, né? Então, se você aumenta o fluxo, né? Você aumenta a coroide, você aumenta o fluxo escleral, melhora o metabolismo da esclera, né? E você, então, também atua nisso. Mas esse espessamento da coroide, como é que ele consegue? Os trabalhos de alta miopia e os trabalhos de luz vermelha, que está se falando muito, né? Eles, quando para, a coroide ela é muito rápida, ela consegue responder rápido, mas ela também para de responder rápido, né? Então, não tem uma manutenção disso, né? Mas, e aí, quando a gente vai ver, ah, na nossa prática, assim, a luz vermelha ainda está em estudo, é promissor, né, porque ela já era estudada em ambliopia, e é promissor, né, mas tem que ser uso, assim, determinada hora por dia, tempo por dia, é pulsado, né, então ainda está, assim, em estudos, né, mas, assim, no nosso dia a dia, o que a gente tem visto, né, então, a gente sabe que a tropina, ela também aumenta a espessura do coroide. O estudo do LAMP, né, do Jason Yan, no meio dos estudos lá, ele mostra isso. E precisa ser avaliado com OCT de alta resolução, né? Então, no nosso dia a dia, o que que a gente vê? A gente vê alterações pequenas na biometria óptica, né? Então, Dr. Milton sempre falava, não, isso é erro biométrico. Pode ter erro biométrico, mas os erros biométricos, ah, ah, isso está acontecendo com vários casos, não só na minha mão, como vários casos, né? Seja com atropina, seja com ah, lentes oftálmicas, né? Então, existe aí esse efeito, né, da coroide, e aí você vai ver uma biometria menor, né? Agora, a sua outra pergunta é autoastigmatismo, né? Então, autoastigmatismo tem que tomar cuidado, né? Que uma serotometria, uma topografia, avaliar o K1, a K2, ver não está tendo nenhuma alteração aí, né, da córnea, né, nessa biometria, né? E quando você fala em as lentes têm um limite, elas têm um limite. As lentes oftálmicas, elas têm limite de 4, né, para Stellest e para Maiosmart. Para lente, a, como falar, a MyoView, ela tem um poder maior ela tem um poder maior ah, de cilindro, né? E ela tem um poder maior também, né, acho que até menos 16 de esférico, né? Então, a gente sabe que para acontecer isso, não se responde bem, né? Altas miopias não respondem bem aos tratamentos, né? Então, a gente tem que também levar isso em consideração. Mas elas têm. Lente de contato, a MySight, ela corrige até 0,75, né, de cilindro. Eu tenho paciente com 1,5 usando MySight. Então, assim, a adaptação é interessante, que às vezes ela pode, de alguma forma, ela corrige, né? E, e
outra pergunta sua, efeitos colaterais. Ah, efeitos colaterais, atropina 0,05 tem, né? Como eu falei, ela dilata a pupila, ela diminui a acomodação, só que é até bom porque essas crianças afastam, né? Quando vão utilizar a visão de perto, elas afastam mais para poder ler, né? E só que assim, aqueles rápidos progressores, é, a gente acaba prescrevendo o 0,05. Só uma coisa interessante, antes a gente recomendava, e isso era uma recomendação global, né? Começar por uma menor concentração para ir para uma maior concentração de acordo com a resposta. Então, isso que eu falei na aula. Hoje, crianças menores, 6, 7, 8 anos, elas precisam começar com uma dose maior, porque elas respondem menos a 0,01, e é onde, lembra, 6 a 10 anos é rápido, mais rápido o crescimento. Então, aí eu preciso intervir precoce e de forma mais, vamos dizer, mais eficaz, mais forte, né, com uma maior concentração. E 0,025 pode, em algumas crianças, pode sim dar um pouquinho de alterar a pupila, né, e dar uma fotofobia. Mas nenhum paciente que eu tenho mais de acho que uns 150 pacientes, nenhum eu precisei colocar multifocal, e alguns pacientes, sim, como é difícil agora tem, as lentes têm filtro, antes elas não tinham, então aí a gente era obrigado a tentar um clip-on nessas crianças, né, e armação para criança com clip-on é difícil de você achar, né? Celinha, obrigado, super, e obrigado por estar presente com a gente desse jeito, né? Com dengue e tudo. Olha, Imagina. vou te falar, olha, a gente agradece muito você transmitir seu conhecimento, dividir com esse alto conhecimento que você tem nessa área. A gente sabe que você é super especialista na área, mas muito obrigado por estar com dengue e tudo mais. Era mais fácil falar, não Sim. estou em condições, é uma remarca, ou se vira aí, né, Dalton? Vira, marca outro dia. Mas obrigado novamente, tá? Imagina, obrigada, Sato. Maurinho, Celinha, bom Oi, dia, não. Tudo obrigado. bom? Ótima aula, né? A gente fica feliz de saber que você está nesse meio polêmico aí. Imagina. Mas eu não posso deixar de fazer alguns contrapontos nisso, até porque os quatro assuntos estratégicos para a indústria óptica nos próximos 5 anos: catarata, DMRI, olho seco e miopia. Sendo que na miopia ninguém está investindo em atropina, todo mundo está investindo em lente de contato. A Roya não fabrica atropina, a Cooper não fabrica atropina, a Zeiss não fabrica atropina. A sua aula já reflete isso. Há 2 anos atrás, a sua aula era 80% atropina, 20% lentes. E ela inverteu. Hoje é 80% lentes, 20% atropina, sendo que o efeito é o mesmo, sobre a redução da progressão. Então, 50% de redução em média, atropina versus lente. É o seu último slide, né? Quando você compara os dois métodos, você fala que os dois têm cerca de 50% de redução, aproximadamente. Mas vamos lá. Primeiro comentário. A SBOP sugere uma conduta para miopia baseada em revisão da literatura. Uma literatura apoiada em nenhum estudo nacional. Zero. Então, a primeira coisa é semelhança em drogas para aprovação no FDA, na Anvisa. A gente conhece, essa é uma estratégia muito utilizada. Se eu fabricar uma atropina igual à da álcool, eu posso aprovar na Anvisa a minha atropina se eu comprovar que elas são iguais. Mas as populações são totalmente diferentes. A população asiática tem um crescimento axial muito diferente do nosso. E você, logo no começo da sua apresentação, você põe lá um círculo de fatores que vão levar ao crescimento ocular e, obviamente, a questão genética,
não tem peso ali, né? Quanto cada um é importante, mas a gente sabe que a questão genética na população asiática é muito relevante. Só lembrando que a miopia é uma herança que respeita um padrão mendeliano, mas tem 3 formas dela se desenvolver: autossômica dominante, autossômica recessiva e recessiva ligada ao X. Ou seja, 70% dos automíopes são mulheres. Então, isso é um fator de risco relativamente importante. No Brasil, é raro automíope, é muito raro. Tanto é que os estudos de implante de lente fásica no Brasil têm uma grande barreira. A gente praticamente não tem automíope aqui. E miopia leve ou moderada é pelo menos 10 vezes menos que em alguns países asiáticos. Você sabe, talvez, o estudo com maior número de indivíduos estudados para miopia é o que eu tive a oportunidade de ser coautor. Nós examinamos 18 mil crianças aqui em São Paulo, na rede pública, entre 3 e 17 anos de idade, encontramos 7% de míopes, sendo que a quantidade de automíopes nesse estudo era de 0,3%, muito baixo. Então, se eu imagino que o efeito desses tratamentos é pequeno em número absoluto, talvez em número relativo ele seja um pouquinho mais significante, eu imagino uma população que não tem essa tendência de ser míope, esse efeito será ainda menor, porque os genes para miopia talvez não sejam tão comuns no nosso meio como são por fora. Mas o tratamento da miopia, como a Celinha falou, não é para a gente ter um indivíduo menos 1,5 ou menos 1. É para a gente ter um indivíduo com comprimento axial menor e reduzir o risco de problemas a longo prazo, problemas relacionados à retina. Até 24 milímetros de diâmetro antero-posterior, as taxas de risco para todas as alterações de retina são iguais. De 22 a 24 são idênticas, não mudam nada. Algum número entre 24 e 26 é que é um número que se torna relevante, sendo que a maior parte dos estudos acha que 25,5 é o número relevante. Então, tudo que a gente está fazendo é para evitar que o meu paciente chegue a 25,5 de comprimento axial. Os estudos clássicos de classificação de miopia levam àquela conclusão, aquele praticamente unânime, alta miopia acima de 26 milímetros de diâmetro. Então, quando eu recebo um paciente, eu tenho que fazer uma conta. Qual é o risco dele chegar a 25,5? Porque se ele tiver 22 e for chegar a 24, não vai mudar em termos de risco conhecido até o momento. Eu não sei o que vai acontecer depois. Todas as lentes, eu até mandei no grupo da DEOC aquele resumo de estudos sobre lentes de óculos para miopia. Todas as lentes, ou aquelas que têm melhor resultado, vão me fazer com que meu paciente tenha 0,25 dioptrias, em média, de redução da miopia final, com 1 ano de tratamento. Isso varia um pouco no segundo ano, e no terceiro ano é até menos do que isso. Então, eu estou falando num tratamento de 15 a 20 mil reais em 3 anos, para ter uma redução, na melhor das hipóteses, que pode chegar a 0,75 dioptrias. O que é 0,75 dioptrias em crescimento axial? Cada 100 micras de crescimento axial é 0,3. Significa que o meu paciente, se usar essas lentes maravilhosas, ele vai reduzir 300 micras de crescimento axial em 3 anos. Ou seja, se ele não tiver 25, ele não vai chegar em 25,5, ele vai chegar em 25,3 de crescimento. Então, é importante ter
um cálculo de risco futuro, porque a questão ética, que você coloca muito bem, se é ético ou não é ético, o custo entra numa discussão ética. E eu posso, quando eu recebo uma mãe no consultório, tornar essa conversa suave e tornar essa conversa um grande risco. Eu vou dar um exemplo simples. Atendo uma paciente alta míope há muitos anos. O filho de 14 anos de idade vai numa consulta oftalmológica e com 14 anos de idade ele é menos 0,75 dioptrias de miopia. A mãe é alta míope. Ótimo, a mãe é alta míope, sempre lembrando que é X recessivo na questão da alta miopia. É o menino, não é, vamos dizer, gênero masculino, não é gênero feminino. Então, o risco dele ser alto míope é um pouco pequeno. Biometria, 24 milímetros. 24, não 25, não 25,5. É um tamanho um pouco comprido? É um tamanho um pouco comprido. O que aconteceu com essa criança? Saiu com uma lente de contato aos 13 anos de idade para evitar o crescimento ocular. A mãe, obviamente, acreditou assim e acredita que aquilo seja benéfico para o filho, porque ela vive a desgraça que é ser alta míope. É uma desgraça, porque ela tem uma maculopatia miópica e a acuidade visual não é uma acuidade visual boa e vive a expectativa do descolamento de retina a qualquer momento. Mas são coisas que hoje a gente vê com frequência e talvez não seja uma coisa tão unânime. Outro comentário rápido para não me estender muito. Biometria ótica, ela é, por definição, não ultrassônica. Então, não adianta medir diâmetro antero-posterior com ultrassom quando a gente está discutindo crescimento de 100 micras, ou de 50 micras, ou de 5 micras. Porque o ultrassom não tem velocidade suficiente dentro do olho para me dar uma leitura confiável, para controle do diâmetro antero-posterior. Então, eu preciso de OCT que seja swap source, porque o time domain também, o status, ele não é adequado para esse tipo de controle que a gente precisa. O que sobra para a gente, tecnologia tipo refletometria ou a swap source, que eu tenho 3 micras de medida, não de coroide. Último comentário que eu quero fazer é igual a medidas de coroide. A gente está estudando o tamanho da coroide, espessura da coroide. E está percebendo que a espessura da coroide respeita o ritmo circadiano, ela varia muito ao longo do dia e pode chegar a 25% de variabilidade da sua espessura ao longo do dia. E tem muitas doenças e medicamentos sistêmicos que afetam a espessura da coroide. A coroide é uma estrutura ricamente vascularizada. E quando você tem um equipamento de OCT, o qual você usa com frequência, você começa a ver que a PAC coroide, aqueles vasos grandes de coroide, são situações muito frequentes no dia a dia. Então, espessura de coroide é muito difícil de estudar e não deveria ser usada dessa forma tão livre, porque só o ritmo circadiano e a mudança da espessura da coroide ao longo do dia me traria um confundidor em um ano de evolução. Último comentário que eu vou fazer. Política de saúde. Política de saúde requer uso adequado de recurso público. Isso é super ético. Então, se eu for conversar no NHS, Sistema de Saúde Inglês, e querer incorporar lentes de óculos para tratamento de miopia, eu não vou conseguir nunca. Exatamente porque o efeito sobre o crescimento é muito pequeno, os estudos se limitam a 3 anos, a gente não sabe o que tem de rebound com lente, já sabe que tem um rebound enorme com a atropina, o que traz um risco. E sempre lembrando que em alta miopia,
o crescimento não para nunca. Existe crescimento documentado, antero-posterior, de indivíduos automíopes adultos, 40, 45, 50 anos de idade, que mantêm um crescimento de cerca de 0,02 micras por ano, apesar de de terem bastante idade. E, por último mesmo, quando você protege da alta miopia, você aumenta o risco de DMRI. Porque a DMRI é praticamente nula em automíopes, ela não ocorre. E acredita-se que a DMRI não ocorra em automíopes porque a quantidade de luz ultravioleta é menor que atinge a mácula em relação ao indivíduo com diâmetro antero-posterior considerado normal. Então, talvez daqui a alguns anos a gente esteja, olha, hoje nós temos menos maculopatia miópica, mas a gente tem bem mais degeneração macular relacionada à idade, porque eu escolhi outra doença. Eu preferi que eles não tivessem maculopatia miópica e agora eu tenho que lidar com a degeneração macular relacionada à idade. É isso aí, Celinha. Obrigado. Obrigada, Mauro. Aprendi bastante, viu? Nossa, você é sempre muito. Agora, vou só comentar. A tropina não está com os dias contados de maneira alguma. A minha apresentação começou com o não invasivo, né? O ótico, na verdade, o tratamento ótico para depois tratamento. Aí foi, né? Aí, por último, lente de contato e depois a tropina. Mas foi por essa linha, não que a gente usa muito, eu uso muito atropina, e eu acho assim que aquela coisa, puxa, é 0,25, 0,50, uma dioptria em 2, 3 anos, mas se você juntar é uma conjunção de intervenções, e a gente vê, e isso é uma coisa muito importante, quando você aumenta o controle ambiental, e comportamental, melhora muito o resultado. Então, para a gente ver que tem a ver muito, né? Você falou ciclo circadiano, eu tirei um slide que, aliás, naquele slide que mostrava aquele controle, né, na cascata, tá lá ciclo circadiano. Ele é mega importante, né? Porque ele realmente, os hormônios, né, GABA, dopamina, eles têm eh, essa coisa no on-off do crescimento ocular, né? Então, assim, tudo está sujeito mesmo, né? As estruturas estão sujeitas ao ciclo circadiano. E como eu estava falando, é importante, até a OMS, ela tem uma recomendação já desde 2022 com relação à miopia, né? Aumento da miopia, a prevalência, e a recomendação de intervenção comportamental, né? Então, para a gente ver que isso é muito, muito importante, né? E, assim, que mais que, assim, achei, assim, aprendi bastante com você. Eu acho que coroide é uma coisa que está começando a ser estudada, não sei como, né, por onde, mas, assim, é algo que é promissor, né, que tem que ser estudado é, de uma forma mais profunda, né? E que mais que você falou que eu ia comentar aqui? Então, outra coisa que, não sei se você lembra, mas a gente sempre discutiu, eu e você, sobre crianças que têm evolução. Então, a maior parte dos pacientes que eu trato tem alta miopia entre os pais. Então, é uma coisa assim que, para mim, é muito, muito, muito importante. Eu tenho um viés, né? Lógico, vem muito paciente já referido, inclusive de colegas, e alta miopia nos pais é assim algo que assim é preditor mesmo. Ah, essas crianças, tenho várias crianças que tinham meio, foram crescendo, mantiveram um meio, 0,75 e não progrediram, né? Então essas a gente não vai tratar
de cara. Isso é importante que os novos saibam, né? A gente vai avaliar, a gente vai avaliar os pré-míopes, a gente vai avaliar a cada 6 meses, né? É importante. E nos pré-míopes você pode, inclusive, é recomendado você pedir uma biometria ótica, né? Para ver exatamente aquilo. Olha, tem alguns outros valores, né, que você encontra nos estudos epidemiológicos. Então, 23,8, 23,7 em crianças de 5, 6 anos de idade, isso também é um sinal de que essa criança vai evoluir. As crianças que, quando elas se tornam míopes, essas com fatores de risco altos, elas 3 a 4 anos antes, elas podem já estar naquela fase de, vamos dizer, de miopização, uma hemetropização rápida, né? Então, são sinais que a gente fica atento, né? E que aí, sim, eu tenho muitos pacientes que na época não tinha tratamento, a gente nem sabia, e que hoje eu vejo, assim, tão auto-míopes, né? Aí você fala, olha, para mim, tanto faz se ela tem 4 ou ela tem 6 já, né? Isso não vai repercutir. Não, mas se você for pensar que hoje é aceito, né, a própria revisão do IME, publicado no IOVS, mostra progressão de miopia em jovens e que já estão fora, né, daquela faixa dos 15, 16 anos e que estão com 20, estão com 21, 22 anos, e estão em progressão. Então, assim, assim, tudo o que você puder fazer para diminuir vai, eu acredito, ser válido, né? Celinha, a gente Desculpa, gente. tem. Não sei se o Dr. Mauro ainda quer falar mais algum comentário. Tá? Celinha, a professora Ana Luísa também tem uma pergunta. Sim, Célia, parabéns. Eu sempre aprendo bastante com você e também aprendo com os comentários do Mauro, porque, na verdade, a gente tem muito menos experiência do que você nesse tratamento de crianças e adolescentes. Primeiro, eu só queria reafirmar um conceito que você trouxe, o pré-míope. O pré-míope é o que vai de mais 0,50 a Mais 0,75 a menos meio. mais 0,75 a menos meio, E isso com em que fatores faixa de etária? risco, com fatores de risco fortes, né? Tá, e que faixa etária? Nas crianças pequenas mesmo, né? As crianças. Pequenos, tá. É, Aí você, nesse caso, pediria a biometria óptica para já saber se ele tem ou não um fator de risco a ter um crescimento do comprimento axial? sim, você Sim. pode. É Então, recomendado. é recomendado. É. Agora, O que você pode você. fazer, Ana, é é, assim, se não tiver condições, se assim, você for bem acadêmica, daqui a 6 meses você retorna a criança, avalia o erro refrativo, né? E aí você, mas assim, a, a biometria que vai te dar o basal, quanto que está para a idade, né? E aí, Uhum, então, você, a partir disso, você vê como você vai controlar. Pode tratar? Pode. É uma categoria que está suscetível a recomendações preventivas, né? E até uhum. tratamento. Tá, então o tratamento que você entraria nessa situação do pré-míope não vai ser lente corretiva, vai ser o medicamentoso? Não, sim, isso não tem trabalho com atropina mostrando que o tratamento em pré-míope diminuiu a incidência, né? Tem trabalho, Uhum, 2 trabalhos, um do Jason Yan, né, que é esse do LAMP, e um da FANG. E assim, com 0,025, né? Com 0,025 e 0,05. Mas assim, uhum, é, tem colegas que utilizam já
em pré-míopes, ou seja, não são nem míopes, né? E no Brasil, a Rosane Ferreira tem muitos casos. Ah, pode-se usar lentes oftálmicas plano? Não tem nenhum trabalho, não existem trabalhos robustos mostrando que a atropina, tratar pré-míope com atropina é recomendado, né? Tem esses dois trabalhos que mostram isso. Diminui a incidência, ok, né? Agora, com lentes oftálmicas não tem nenhum trabalho, nem com lentes de contato, né? Mas é Tá. possível? É uma possibilidade. Agora, um Mais pré-míope comportamento, Ana Luísa. Mais Sim, comportamento. sim, Então, sim, sim. A parte nesse ambiental, caso, claro. sim. Parte ambiental A- é a recomendação preventiva. sim. Agora, num pré-míope, onde você fizesse a medida do comprimento axial, que dá, por exemplo, 22,5, A que você idade? mesmo assim, nessa idade precoce, Não, 22,5 tá, assim, tá dentro, né? O que a gente fica preocupado é aquilo, né? Assim, tem várias curvas de ranges de normalidade, né? Eu não coloquei aqui, eu ia colocar na aula, eu sempre coloco, mas é que é tanta coisa, eu falei, não vai, acho que vai ser muita coisa. Mas, assim, ah, a gente sempre tem que levar em consideração a gente sempre tem que levar em consideração a idade da criança e o quanto ela tem quanto que é o AXL dela, né? Então, assim, se a criança é pequena, a criança tem 20 por exemplo, você falou 22 e pouco. Uma criança de 6 anos de idade, ela tem 22 e pouco. Agora, se essa criança de 6 anos tem 23 e 9, 23 e 7, 23 e 8, isso já não é normal, entendeu? Isso tem vários trabalhos de quanto cresce, quanto que é o tamanho do diâmetro anteroposterior para a idade. Então, existe, a gente trabalha num range, né? Então, se ela está aumentada, aí você, recomendação, né? Se a criança tem 5 anos de idade, ah, eu até posso tratar com atropina. Ah, posso tratar com lente oftálmica? Até posso, embora os tratamentos falem de 6 anos em diante. Para atropina, 5 anos em diante. E uma criança com 4 anos de idade, que está lá com 23,8. Eu vou entrar com atropina? Eu não entro com atropina. Atropina a gente sabe pela literatura, né? Mas a China tem um monte de trabalho que entra. A lente oftálmica para 4 anos de idade, não se sabe o efeito na periferia da retina, que ainda está em desenvolvimento anatômico e funcional, né? Então a gente não sabe se isso interfere. Aquele borramento na periferia. Parece que não, mas não tem nada falando, né? Ah, agora, o Mauro tinha falado uma coisa de populações e atropina, né, Mauro? Ah, Mauro, sem dúvida, o crescimento axial ocular das crianças asiáticas é diferente, é maior, em relação ao normal para a idade, é maior nas crianças asiáticas do que nas ocidentais. E isso, a sensibilidade também parece, né, mostrar que é diferente nas duas populações a ação da atropina, né? Então, é uma coisa que a gente tem que considerar, sim. As diretrizes foram baseadas na literatura internacional, mas porque, na verdade, foi uma ânsia de ter que colocar alguma coisa, algum norte, né, para todos, um norte em comum. Mas a miopia, cada ano que passa, cada mês, surgem coisas diferentes, né? Ô, Celinha, só lembrando, há muitos anos atrás, a norma alemã orientou uma tese de biometria em uma população no Amapá, população urbana no Amapá. E lá só tinha hipermétropes na população, os olhos pequenos. Então, quando eu, por exemplo, passo por essas regiões amazônicas, eu não atendo uma criança míope.
Não tem criança míope em populações indígenas. Sabe Não, lá por quê? Fator genético, mais a vida ao ar livre, alguma questão dietética. Só lembrando que índios também têm celular, né? Só lembrando pois é, vocês, né, que ainda acham que índio não tem celular. nada. Ou seja, a nossa população é hipermétrope. Esse é Exato, um país hipermétrope. sem País dúvida. míope é Ásia, Ásia. País não míope e hipermétrope somos nós aqui. Então, a gente lida com outros problemas. Então, na questão da ametropia, da estudos epidemiológicos, o Brasil não é um país míope. E essa venda, entre aspas, não por sua parte, com certeza, essa venda do conceito da explosão da miopia no mundo é uma análise aonde o peso da população asiática é muito grande. Quando você analisa, pega os dados da OMS e tira a Ásia, não tem essa explosão de miopia. Então, não existe epidemia de miopia no Brasil. Não Ô, existe. Mauro, essa também é outra parte que eu tirei da aula, mas tem aulas que eu começo assim. O Brasil, as crianças não são míopes. A nossa população é hipermétrope. Isso é assim, a gente já conversou bastante. Ah, o que eu vejo assim, assim, todos nós que tratamos muito a miopia, é de crianças urbanas que chegam no teu consultório, que tem, como eu te falei, tem o fator de risco alto, está em progressão, né? Acho que assim, eu vou falar por mim, mas por muitos colegas muito confiáveis e que a gente só está tratando realmente quem precisa. E a gente está vendo esse aumento, né? Então, lembra que na minha tese de doutorado, a gente não podia dilatar as crianças dos colégios privados, não deixaram a gente dilatar. Mas, assim, 22% usava óculos. Então, a gente só entrava na sala e via quantos. Ah, quando a gente ia para a escola pública, que aí foi onde eu fiz o trabalho, esses 22% caía para menos de 5%, né? Acho que era 3,4%. E, então, assim, isso tem muito a ver. Quem estuda, quem tem uma condição socioeconômica, o próprio estudo do genoma mostra, né, que a miopia aumenta, assim, ter um nível educacional elevado aumenta em 4 vezes a miopia. Então, o próprio Ian Morgan fala, né, olha, o problema de demanda educacional elevada tem muita relação com a miopia, né? E outra, você, assim, e eu coloco isso como você falou, o Brasil não é um país míope, é um país hipermétrope. Em 2019, a gente fez um trabalho lá no Rio Madeira, né, com o Rubinho, e as crianças que a gente examinou, né, lá naquela região e na cidade de Montenegro, lá em Rondônia, ah, as crianças rurais daquela região que já tem 10 mil habitantes, né, elas usavam muito mais celular do que as crianças urbanas dessa mesma cidade, né? E a gente achou lá pouquíssimo, 2, pouquinho de miopia, né? E essas crianças que estavam na região rural, elas tinham, assim, 2 campos de futebol que era o local de recreio delas. E elas lá usando o celular. Então, assim, tem trabalho, né, da Kathleen Rose e o Ian Morgan também está junto. Independente de você estar fazendo a atividade de perto ou de longe, se você estiver num lugar aberto, né, então você tem realmente uma menor progressão de miopia, né? Então, assim, tem muito a ver o fator ambiental, né? Passar mais tempo ao ar livre, né? Pessoal, são 10 horas da manhã. Eu queria imensamente agradecer a professora Célia Nakanami pela disponibilidade
de vir conversar com nós, que não tratamos crianças com miopia, na nossa reunião da DEOC. Celinha, muitíssimo obrigado pela presença, pela disponibilidade, pela aula, pelo carinho de sempre conosco. Tá? Peço desculpas aos demais apresentadores da reunião de hoje, mas não tinha como interromper o tema. Acho que todos nós aprendemos muito e a gente carrega para a próxima reunião as palestras que não foram abordadas hoje. Professora Ana Luísa, quer falar alguma coisa? Quero. Dalton, eu vou sugerir, se a gente puder, na próxima apresentação, na semana que vem, que a Thalita Trevisani faça a apresentação de alguns estudos in vitro que fazem com que a gente tenha alguma base científica para usar o tratamento com a rosa bengala. Aí entraria a Aileen e a Camila falando sobre não só o pôster da árvore, porque o pôster da árvore é um pedacinho da história, mas apresentasse o pôster da árvore e juntassem os tratamentos que foram feitos, tanto em estudo piloto com esta lâmpada e com outra lâmpada que nós usamos anteriormente para os pacientes, principalmente por acantameba, porque eu acho que esse é um assunto que a gente precisa apresentar, discutir e chegar a algumas conclusões para facilitar, inclusive, a indicação ou não do tratamento no nosso ambulatório. Então, eu queria pedir que a organização, na semana que vem, fosse dessa forma, tá bom? Tá bom, tá ótimo, professora. Nós vamos considerar Ok. essa aí. Eu vou pedir para a Aileen conversar com a senhora, tá bom? Com a Vitória, tá? Muito bom. obrigado, pessoal. Uma boa semana a todos. Nos vemos na próxima semana. Celinha, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu Boa que semana, agradeço, pessoal. Dalton, e a todos. Um prazer estar com vocês. Tchau, boa semana.